Deus, Deus de infinita bondade. Aqui estamos, juntamente com as crianças, jovens e adultos, neste culto festivo, Senhor, aonde a Tua presença é tudo para nós. Que aconteça, meu Deus, aqui somente o que for para a honra e a glória do Teu magnífico nome. Pai amado, traz em paz os Teus servos que ainda possam estar a caminho, e que somos gratos, Senhor, por todos os que já chegaram, Senhor, e que todos os que aqui estão levem uma bênção especial das Tuas mãos na noite deste dia e nos conceda uma festa maravilhosa. É o que te pedimos e já te agradecemos, ó grande Deus, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Podemos assentar e já abrindo as suas harpas no hino de número 300. A nossa esperança é sua vinda. Quero ouvir a voz das crianças. Vamos até ensaiar, vamos lá? Nossa esperança é sua vinda, o peito sempre nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ter a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o peito sempre nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. E quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, preocupado eu quero estar, e na vida do Senhor. Eu vou e muda o meu viver. Sou teu tempo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Eu fogo arde e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. E o nosso louvor não será momento, mas vazia, será avivamento. O nosso amor não será fingido, honrado com lábios, corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, e das tuas lábios não minha alma. Eu quero me entregar aqui, entregar minha vida com adoração. A alegria está. As crianças sabem escolher. A verdadeira paz só tem A juventude sabe. conhece a Jesus. Vamos cantar forte. O sentimento mais precioso Vem do nosso Senhor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Contigo eu sei que posso ir além. Contigo eu não temo a ninguém. Contigo
quero que vocês digam bem forte e bem alto qual o tema que vocês escolheram. 1, 2, 3, já! Olha que lindo, né? Essas crianças maravilhosas desde ontem que estão fazendo festa, e a festa foi muito linda mesmo. Quero que os irmãos interpretem o que está acontecendo aqui, né? As tias fiquem em pé aqui na frente, as tias, as que puderem, né? As tias aqui na frente, olha. Tem a dirigente, nossa irmã Leó, e a tia Sabrina, a tia Lilian, não pôde vir. Cadê? Ah, chegou. A Fabiana estava tomando conta de algo. Mas aqui está a tia Leó, a tia Sabrina, a tia Lilian e a tia Jesus, amém? Direcionamos a mão direita, irmãos, e ora junto comigo com essas crianças. Soberano Deus, eterno Pai. Senhor Jesus, nesse momento estamos na tua presença, Senhor, te louvando, te exaltando e te agradecendo pela vida desse conjunto infantil. Te louvando e te exaltando também pela direção desse conjunto, Senhor, que tem trabalhado firme na tua presença para garantir a santidade e a excelência dessas crianças. Mas te pedimos, Senhor, a tua proteção sobre a vida dessas crianças. Te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame sua sabedoria, seu conhecimento, sua retidão e seu espírito sobre essas crianças. Te pedimos, Senhor, que elas sejam canais de bênçãos por onde quer que elas passarem. Que elas sejam as pessoas que venham impactar tanto Garapu, como o Cabo, como Pernambuco e o Brasil. Que elas sejam as pessoas que venham a levar o teu nome por onde quer que elas passarem, e todos que ouvirem a sua voz, ouvirem suas atitudes, certamente acredite que é um Deus do céu, que transforma, que restaura e que redimine e leva para o céu. Senhor, te pedimos, Senhor, que suas famílias sejam abençoadas, que suas famílias sejam derramadas e inundadas pelo poder do teu Espírito Santo. Que suas bênçãos não se resumam apenas a essas crianças e seus pais, mas sim se espalhem por toda a sua parentela. Que aquelas promessas de Abraão sejam derramadas na vida dessas crianças. Que todas as nações sejam abençoadas através dessas crianças. Pai eterno, Pai bendito, te pedimos, Senhor, que elas tenham prudência, Senhor, no caminhar, no falar e no agir. Que elas continuem firmes e não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneçam firmes e constantes na tua presença. Senhor Jesus, eu te louvo, eu te exalto, eu já te agradeço por essa vida, pela vida dessas crianças. E em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Amém. Há muito tempo atrás, Deus prometeu a Noé que faria chover sobre toda a terra. E sabe o que aconteceu? Deus prometeu a Noé. Muitos duvidaram, mas o Papai do céu foi fiel com Noé. Ele profetizou a todos que o Papai do céu sobre toda a terra ele faria chover, faria chover. Os dias passaram, todos louvaram, não acreditaram em Noé, mas Papai do céu, por sua palavra ele fez esperar. Subiram as seminhas, as girafinhas, e dois os bichinhos subiram pra dentro da água frita, pra não se afogarem. E a chuva caiu na terra e inundou, e aquele povo que zombava Deus se afogou. E a chuva caiu na terra e inundou, e aquele povo que zombava Deus se afogou. E a chuva caiu
de você, assim como Ele cuidou de Noé. Ele guarda a gente com muito amor. Ele é o grande protetor. E a chuva caiu, cloc, cloc, cloc. A água subiu, mas a porta trancou. Ele fechou a porta, foi a mão do Senhor. O barco balançou, mas ninguém se assustou. Noé e sua família estavam seguros, Protegidos por Deus no meio do escuro. A chuva parou e o sol apareceu. Olha o presente que Deus deu. 7 cores lindas brilharam no céu. Um arco-íris diz que Deus é fiel. Ele cumpriu o que disse, por isso eu sou feliz. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, assim como Ele cuida de Noé. Ele guarda a gente com muito amor. Ele é o teu grande protetor. Deus cuida, Ele cuida, Deus guarda, Ele guarda, assim como Noé. Eu tenho fé, eu tenho fé. Nada escrito o Papai Senhor. Amém. Noé obedeceu ao ouvir a voz de Deus. A água construiu conforme Deus construiu. Depois que terminou, Noé não arriscou de cada animal. Então também o casal, a família de Noé, também pensava pela fé. Pois o Senhor ouviu a voz de Deus. No dilúvio cresceu e trouxe obedientes. Não vai ser ficar obediente. Criança que obedece, Deus a fortalece, então não desista, em todo o tempo obedeça. Seja Papai do Senhor. Amém. A paz do Senhor, Tainá. Amém, Jéssica. Você já percebeu quando a criança linda tem aqui? Com certeza, lindas, inteligentes e obedientes. Por isso vamos falar sobre obediência. Ih, rapaz, essa palavrinha aí tem pegado muita gente, viu? Porque muitos querem vitória, mas não querem obedecer. Isso mesmo. Porém, existe um homem na Bíblia que obedeceu a Deus e por causa disso, juntamente com sua família, foi salvo da morte. E este homem era Noé. Crianças, já pensou se Noé não tivesse obedecido a Deus? Ele ia se dar muito mal, feito o profeta Jonas. Muito bem. Jonas quase causou naufrágio do navio que estava e ainda foi preciso ficar 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe. Tudo isso porque desobedeceu a Deus. O profeta Balaão também desobedeceu a Deus. Por pouco não teve sua cabeça cortada, porque queria amaldiçoar o povo de Deus. Mas se pode. Mas não tem que amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. E todos que estão aqui são abençoados por Deus. Tem uma expressão que diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Quem obedece tem muitas bênçãos para contar. Por exemplo, o cego de nascença. Jesus mandou ele lavar os olhos no tanque de Noé. Ele lavou e assim começou a enxergar. O profeta Balaão também obedeceu. Mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e foi curado na sua lepra. Já Sansão foi desobediente, revelou o segredo da sua força, foi preso e teve seus cabelos cortados. Tudo isso pela sua desobediência. Já o velhinho Noé obedeceu a Deus, construiu a arca, colocou dentro da arca de cada animal um casal e junto com sua família foi salvo do grande dilúvio. Quem é que é obediente? Levante a mão. Amém, pois uma criança obediente alegra muito o coração de Deus, do papai e da mamãe também. A Bíblia manda sermos obedientes, pai e mãe no Senhor, porque isso é justo. Quem obedece tem seus dias prolongados aqui na terra. Então, crianças, em toda a sua vida, obedeça ao Senhor. Bem a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Jesus, pela tua presença, Pai querido, Pai amado. Queremos te louvar esta noite, a Deus, pelas famílias aqui apresentadas, pela vida desta família familiar do Rodrigo, da minha família, seus filhos,
Deus, continua abençoando bem, nós guardando teu nome e teu local, Senhor. Que nesta noite, a tua mão potente e poderosa continue em favor de graça sobre cada deles e sobre cada família representada nesta noite. Continua, Espírito Santo de Deus, se movimentando entre nós e recebendo a nossa adoração para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Agora vamos estar orando pelos ofertantes, orar por todos aqueles que vão ofertar. Já o Everson faz esta oração e logo após a família louva ao Senhor. Quando ele terminar a oração, a igreja já pode tomar isso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, estamos gratos a Ti, Deus, por esse momento maravilhoso. Estamos aqui no encerramento da festividade do terceiro ano das crianças, Senhor. Meu Deus, estenda Deus mãos poderosas, Senhor. Faz a Tua vontade, faz o que Tu apraz aqui neste lugar. Queremos sentir a Tua glória, Tua Shekinah, Senhor, o Teu amor derramado sobre cada um de nós. Senhor, meu Deus, nessa feita, Pai, nós vamos contribuir no dízimo das ofertas para o mantimento, Senhor, deste lugar, que é o lugar onde todos nós nos reunimos para Te adorar. Meu Deus, continua abençoando os Teus filhos, os Teus servos. Oh Deus, continua, Senhor, abrindo porta de emprego. Continua, Pai, não deixando faltar o pão de cada dia para cada um, meu Deus, para que ele possa estar aqui na Tua casa, te adorando e te exaltando na beleza da Tua santidade. É isso que nós pedimos e queremos a vitória da Tua igreja em nome de Jesus. E todos dizem, vamos lá, junto em nome de Jesus, né? Quem vier adorar, adore nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo o que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas ele me prometeu o céu. Adoro igreja. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque ninguém escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho é de viver. É tempo de mudança, é tempo de mudança. Escutem, é tempo de mudança. Mas que mudança será essa? Deus não aceita o pecado para a terra, decretando a punição. É tempo de conselho. A chuva vai descer e vai se inundar toda a terra e não terá como escapar. Ainda há lei. Existe um escape, existe uma arca, e quem estiver dentro dela terá salvação. Se abriga dentro da arca, escolhe se abrigar, pois não terá saída para quem de fora da arca ficar. Morre sua família, morre sua família. Achou graça diante de Deus, ouviu a voz do Senhor e obedeceu. E garantiram a salvação. Foram dias trabalhando pesado, pregando e juntando madeira, fazendo conforme as medidas que Deus ordenou. E agora? O que vai acontecer? A chuva vai descer! A chuva vai descer! A chuva
oferecer toda a criação de cada espécie de animal. Deus ordenou a Noé que colocasse na arca um casal de cada espécie. E a humanidade inteira vai perecer, porque Deus não é Deus de brincadeira. E conforme Deus falou acontecer, as comportas do céu se abriram, choveram 40 dias e 40 noites sem parar. A água inundou toda a terra, o clamor se ouviu, o grito de desespero ecoou, e quem estava fora da arca nas águas pereceram. Porém, Noé com sua e os animais foram poupados da morte, porque obedeceu a voz de Deus e estavam abrigados dentro da arca. A arca representa Cristo, se abriga nele, busca refúgio nele, acharás descanso, acharás refrigério, acharás salvação. Amém, glória a Jesus. A paz do Senhor, criançada bonita. Eu sou Dina. Vocês estão bem? Olha eu aqui, meu povo! O Espírito, o amigo das crianças! Espreguineiro, você sabe qual será a primeira história que vamos contar hoje? E apoio! Vamos falar daquele Zé, o Zé Mané. Que Zé Mané? Aquele que ajudou a matar o povo tudinho afogado. Oxe, você entendeu tudo errado. Em primeiro lugar, o nome dele não era Zé Mané. Como era o nome dele, criança? Noé! Ouviu, Espreguineiro? O nome dele era Noé. E em segundo lugar, ele não ajudou a matar ninguém afogado. Ele obedeceu a ordem de Deus. Eu não fui com a cara desse Noé. Eu não sei nadar, mulher. E deixa eu te contar um segredo, eu não gosto de água, não. Eu já tomo banho uma vez no mês. Quando falo em água, chega a me dar um arrepio na espinhela. Ui. Que coisa mais feia, Espreguineiro. Você está dando um mau exemplo para as crianças. A limpeza agrada a Papai do Céu. Tem que tomar banho 3 vezes ao dia para não ficar com catinga de gambá. E outra coisa, Noé só fez o que Deus ordenou. Ele foi obediente a Deus. Conta essa história de deixa aí, que eu não quero sair da graça por causa desse Noé, não. Dá logo uma vontade de dar uma voadora. Ih! Vai te converter, menino. Deixa eu contar como aconteceu. Deus ordenou Noé construir uma arca, porque ele iria destruir o mundo com água, porque a humanidade estava muito mal, fazendo muita coisa errada, e Deus decidiu acabar com todo mundo através de um dilúvio. E por que Deus não afogou Noé também? Porque Noé era um homem obediente e temente a Deus. Noé agradava ao Senhor. Por isso, Deus poupou a sua vida, da sua esposa, dos seus 3 filhos e das suas 3 noras. E como era o nome dos filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Sem pão com café, que nome mais feio. Não, Espreguineiro. Eu não falei sem pão com café. Eu disse sem, Cã e Jafé. Você entendeu tudo errado. E além da família de Noé, também foram salvos de cada espécie de animal um casal. E como foi que Noé conseguiu colocar aqueles animais tudinho na arca? E coube, a girafa só tem pescoço. O elefante e o hipopótamo tem que fazer uma dieta, porque a pança é grande, viu? O leão só quer seus bravos. E a hiena só vive rindo. Se ela mangasse de mim, eu dava tanto na cara dela. Isso não ia dar certo comigo, não. Mas você é um caso sério, né, Espreguineiro? É muito arengueiro, viu? Todos os animais entraram na arca
Tô por vista a carniça que tava, hein? Quem se deu bem foi o urubu, aquele carniceiro. Então, aí Noé com a sua família construíram um altar e adoraram ao Senhor por ter os salvo daquele dilúvio. E Deus prometeu a Noé que não destruiria o mundo com água. E para selar essa promessa, ele fez aparecer no céu um lindo arco-íris. E essa foi a história de Noé. O tema é brincadeirinha, brincadeirinha. E aí, criançada, gostaram da história? Sim! Tá muito fraco. Gostaram da história? Sim! Próximo ano tem mais. Tchau, criançada bonita. Um beijo do Espinholo. Tchau, criançada! Fiquem todos na paz! A Tina ama todos vocês! Espreguinildo, fica por aí um pouquinho só. Diga, pastorzinho querido. Você deu uma péssima. Você está um péssimo menino, porque não gosta de tomar banho. O segredo foi revelado, mas é verdade, pastorzinho. Quer dizer que se fosse na época do dilúvio, ia dar carga, né? Porque você ia ficar tomando banho naquela água, tá? Porque criança desobediente se afoga nas águas do dilúvio. Mas eu quero ver se você se lembra de um corinho que diz assim: choveu, choveu, chuva, chuva, na arca de Noé. Quem mandou foi Jeová. Choveu, choveu, chuva, chuva, e toda a bicharada começou a barulhar. Vai, Espreguinildo! Ô gatinho, miau, miau. Ô cachorrinho, a vaquinha, tem alguma vaca? Tem alguma vaca? Criança, imita a vaca. Como é que é a vaca? Como é que a vaca faz? É um lobo ou uma vaca? A galinha. O pequeno. Como é que o Pitinho faz, criança? Porque Espreguinildo não está sabendo. Como é que faz? E o galo, como é que faz? E a vaquinha? E a ovelha? E o porquinho? O porquinho ronca? Como é que o porquinho faz? Misericórdia, esse porco está gripado. Esse porquinho está gripado. Ô pastor, Olha, a coisa ficou séria. ô pastor, Ó, eu fiquei sabendo um negócio do senhor. pode falar, tudo que você souber. Me disseram que a abelha mordeu o seu beiço. Foi, gente, eu estava aqui na sexta-feira e a abelha, bem abaixo do nariz, a abelha me contemplou, né? E foi muito ruim mesmo. E eu fiquei orando para estar aqui hoje sem parecer um elefante, porque estava bem bicudo, dava um bico de elefante mesmo. Mas quem foi que falou isso, Espreguinildo? Foi a abelha. A abelha estava na arca de Noé também, é? Ô, Espreguinildo. Sim, senhor, capitão. Capitão, que história é essa, Espreguinildo? Porque a gente faz parte de um exército, é ou não é? Ô, Espreguinildo, já que tinha ovelha na arca, como é que a ovelha faz? Aquele corinho que você sabe. Bebe, É a ovelha cantando. bebe, Ovelha sério. andar com ele, juntinho dele. Sim, é muito bom ter Jesus no coração. Vai embora, Espreguinildo. Deus te abençoe. Quem pode aplaudir Jesus?
colocou aí, né? Obedecer é mais importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Esses valores que eu sou amigo dele, eu vou obedecer. Amigo dele, pra mim é sempre o melhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. A disciplina que eu preciso tomar vontade, eu vou obedecer. Eu quero ser um filho abençoado, eu vou obedecer. Obedecer é mais importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou inteligente, sou obediente, eu faço meu amor. E tudo que Deus me diz, eu sigo fielmente, eu amo meu Senhor. Obedecer é mais importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou inteligente, sou obediente, eu amo meu amor. E tudo que Jesus me diz, eu sigo fielmente, eu amo meu Senhor. Assim disse Jesus, vocês são meus amigos, se fazem o que eu vos mando. Obedecer é mais importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Canta alegre, vamos lá! Eu vou contar como é que é.
crianças e os instituídos na rua. E com cada tia, ela me ensinava algo diferente. Com tia Sabrina, ela me ensinou a ouvir quando o outro fala. Com tia Letícia, ela me ensinou a ser paciente. Me ensinou a esperar no calma. Com tia Levanda, ela me ensinou que sou sim capaz de fazer tudo. E com tia Lívia, ela me ensinou o amor pela vida das crianças, que me fez despertar algo que eu sabia que havia dentro de mim. Mas terei que deixar tudo isso para trás e seguir uma nova fase, que é a cidade. Mas eu sempre agradecerei pela vida de cada dia. Agradeço por oportunidade. Que coisa linda, né? Agora vá ali pra frente, porque as meninas vão lhe abraçar. Todos aí vão abraçá-la. Vão, e aí a igreja aplaude a Jesus. Porque carinho desse nosso Deus. Olha, ela está sendo bem chegada, bem recebida. Mesmo que hoje ela vai concluir o culto ainda ali, mas no próximo culto ela já estará sentada do outro lado. E acredito que no próximo ano vai ter umas 2 ou 3 para saírem, porque aqui está sendo assim. Que coisa. Mais uma vez, saúde toda a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no tema escolhido pelas crianças, que é Gênesis 6:22. Toda a igreja encontrou? Amém. E diz assim a palavra de Deus: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Poder sentar glorificando a Deus. Estou muito feliz, irmãos, e já queria externar a minha gratidão a Deus por esse momento tão especial que estamos vivendo com as nossas crianças. Se estamos aqui hoje, é porque Deus cuidou nos mínimos detalhes. Não foi fácil. Eu digo que essa festividade foi a festividade em que enfrentamos mais dificuldades, dentre todas as demais que fizemos aqui. Mas Deus foi tão lindo com a gente que enviou, por exemplo, a nossa querida Levita Cristina. Cristina costurou as nossas saias na semana da festa. Entregou na quinta-feira. Cristina foi extraordinária, usada por Deus. O fardamento entregamos no sábado, no dia da festividade. Eram as 11h30 mais ou menos, né, que Sabrina? Quando estavam distribuindo o último fardamento para dar tempo da gente correr, se organizar e vir para a igreja adorar ao Senhor. E o pastor estava com a gente com a maior paciência, entregando casa por casa esse fardamento, porque a gráfica atrasou. A gente disse, eu fico inquieto, aperreado, mas Deus foi acalmando, Deus foi dando providência, porque Ele é o Deus da providência e Ele está aqui conosco. E só quero agradecer a Deus por cada pai, por cada mãe, por cada um que contribuiu, cada apoio que recebemos. Deus abençoe a cada um, rica e poderosamente. Mas, baseado no tema escolhido pelas crianças, eu dei um título para esta mensagem. E o título foi Obediência. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, a obediência é a ação de acatar ordens, leis ou vontade de terceiros, caracterizando-se pela submissão, docilidade ou cumprimento de regras. Essa é a definição para a obediência. Mas trazendo para o âmbito espiritual, a obediência é a chave do amadurecimento e do crescimento espiritual. Porque a obediência, ela gera intimidade com Deus. A fé é posta em prática. A obediência, ela quebra o orgulho. A obediência, ela fortalece o caráter. A obediência nos faz ter um amor mais sincero. Pois quem obedece, ama a Deus. E quem ama a Deus, está disposto, está com o coração disposto a ouvir. E não é simplesmente ouvir de toda maneira, é ouvir com atenção, também aceitar, compreender
compreender, atender e obedecer à voz do Senhor. Porque obedecer exige abrir mão da nossa própria vontade e submetê-la à vontade divina. Pois quem obedece não faz o que quer, não pensa o que quer, não diz o que quer e não vai para onde quer. Pois quem obedece a Deus está sob a dependência e o direcionamento dele. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor para todo sempre. E a Bíblia, ela narra a história de um homem que foi obediente e o seu nome era Noé. Noé, ele foi um homem fiel, temente a Deus, e ele decidiu, ele realmente obedeceu a Deus independente das circunstâncias e do tempo. Porque Noé, ele vivia em uma época onde o pecado havia tomado conta da humanidade. Noé vivia em uma época onde a desobediência, a violência, a maldade, ela tinha realmente tomado conta dos corações. A humanidade se corrompeu de tal forma que isso cheirava mal às narinas de Deus. E Deus se entristeceu. Deus se irou e resolveu destruir o mundo com um dilúvio. Deus decidiu arrancar o mal pela raiz e dar um novo recomeço para a humanidade através de Noé. Ao mesmo tempo em que Deus destruiu, Ele também preservou. Deus, Ele destruiu a humanidade através de um dilúvio por causa da corrupção extrema e da violência generalizada. Mas Deus também preservou ao poupar Noé e sua família da morte e também os animais, por causa da sua justiça e por causa da sua fidelidade. Aleluia! O nosso Deus, Ele é fiel em todo tempo. E isso foi possível também porque Noé, ele praticou essa pequena palavra. Ela é pequena, mas tem um peso muito grande, que é a obediência. A obediência, crianças, ela traz benefícios. A obediência, ela traz bênçãos incontáveis. Crianças, às vezes você quer receber algo da parte de papai do céu. Às vezes quer ganhar uma bicicleta que o papai e a mamãe não tem condições de comprar. Às vezes quer a salvação da sua família. Aí você ora ao Senhor, mas também não está obedecendo nem a Deus, nem ao papai e nem à mamãe. Será que uma criança desobediente agrada ao Senhor? De forma alguma. Mas quando nós obedecemos a Deus, recebemos bênçãos sem medidas. Devemos obedecer a Deus de imediato, demonstrando a nossa fé, a nossa confiança e o nosso amor a Ele. Também devidamente, não pela metade, porque os planos dele são melhores que os nossos. Aqui em Jeremias, no capítulo 29, e o versículo 11 diz a seguinte expressão: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os pensamentos de Deus para mim e para você são pensamentos de paz, pensamento de prosperidade. O que Deus sonou para mim e para você nem se compara ao que a gente imagina. É muito mais do que pensamos, porque o nosso Deus quer o melhor para o seu povo. E além de obedecermos a Deus de imediato, inteiramente, devemos obedecê-lo internamente. Devemos obedecê-lo de coração. Devemos obedecê-lo com o coração alegre, honrando ao Senhor. E não apenas de aparência, porque o mundo vive de aparência. Mas nós temos que resplandecer o que somos. Temos que resplandecer o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. Não existe atalho. Não existe outro caminho. Não existe argumento. Não existe desculpa. O segredo para a vitória é obedecer. Você pode até querer pegar outro caminho. Você pode até se esconder feito o profeta Jonas. Mas eu vou te dizer uma coisa. Independente se você se
se esconder, mas não adiantou, porque os olhos de Deus, Ele vê todos os moradores da terra. Glória ao nome de Jesus. Jonas 2:2. Quem pode ler? Glória a Deus. Jonas 2, dos irmãos Cláudio está ali folheando a sua Bíblia. Isso. E disse: a minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. O ventre da sepultura te dei, e tu ouviste a minha voz. Jonas, ele disse, tem outra expressão que diz que ele estava no inferno. Jonas, ele se sentiu em um momento tão terrível, em desespero, em angústia, porque desobedeceu a Deus. Ele só passou por esse apuro, por essa dificuldade, por causa da sua desobediência. E eu digo uma coisa para você nessa noite: se você não quiser fazer do jeito fácil, você vai fazer do jeito difícil, mas a vontade de Deus, ela vai prevalecer. Aleluia. E quando eu soube que eu traria a pregação dessa noite, eu tremi na base. E eu falei: meu Deus, e agora? O que é que eu vou falar para a tua igreja? E eu lembrei do tema das crianças e veio na minha mente a palavra obediência. E eu falei em voz alta: eu vou falar sobre obediência. E na mesma hora que eu falei isso, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração a seguinte frase: a vitória só será completa quando você obedecer. Aleluia. Deus, Ele quer obediência de mim e de você. Às vezes a gente se pergunta: por que, Senhor, as coisas não acontecem? Porque está tudo do mesmo jeito, porque a vitória não vem. E Deus está dizendo: está faltando obediência. Obedeça. Se você quer vitória, obedeça. Se você quer salvação da sua família, obedeça. Se você quer restauração do seu casamento, obedeça. Se você quer cura divina, obedeça. Deus vai completar a obra que começou na tua vida a partir do momento que você se submeter à vontade dele. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aí você pode dizer: ah, mas assim é mais fácil. Mas não é o que Deus quer. E você pode dizer: ah, mas desse jeito é melhor. Mas não é do jeito de Deus. Obedeça. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Existem 3 tipos de obediência: a obediência nula, a obediência parcial e a obediência total. Enquanto Adão e Eva tiveram a obediência nula, o rei Saul teve a obediência parcial e Jesus Cristo teve a obediência total. Aleluia. Adão e Eva, eles substituíram a confiança em Deus pela dúvida e pelo desejo próprio. Eles anularam o estado de inocência, quebraram a confiança e a obediência pela igualdade com Deus. A obediência de Adão e Eva foi anulada a partir do momento que eles decidiram quebrar o pacto e ignorar a única restrição imposta por Deus a eles, de não comer da árvore do fruto da ciência do bem e do mal. Eles romperam o amor incondicional ao colocar a vontade própria acima da vontade divina. E através dessa desobediência, Adão e Eva fez um resultado terrível, que foi a queda da humanidade, trazendo a morte espiritual e física para o mundo e a entrada do pecado também. O rei Saul, em vez de destruir os amalequitas e os seus bens conforme Deus lhe ordenou, ele agiu por conveniência. Ele manteve todo o despojo da guerra para si. E ele também poupou o rei. E o melhor resolveu
E realmente o rei Saul, ele agiu conforme o que lhe agradava. E essa rebeldia de Saul resultou posteriormente na perda do seu reinado, porque Deus o rejeitou. E eu te pergunto nessa noite, você quer obedecer ou você quer sacrificar? O que você quer sacrificar em vez da obediência? A tua saúde? O teu emprego? A tua comunhão com Deus? A partir desse momento, põe a mão na consciência e veja onde você está falhando e obedeça ao Senhor. Aleluia. Mas agora, a obediência total foi de Jesus Cristo. E a razão de estarmos hoje aqui foi que Ele obedeceu até o fim. E não foi uma obediência automática, foi uma escolha contínua, aprendida e garantida por meio do sofrimento. Aleluia! A sua obediência restaurou a comunhão e a harmonia da humanidade com Deus. A sua obediência foi para cumprir o propósito redentor, e isso exigia a submissão total. Ele, seu Deus, ele experimentou a obediência na carne, ele sentiu a alimentação humana, ele viveu na prática a obediência com as coisas que o fez sofrer. Foi pela obediência dele que ele demonstrou o amor ao Pai. Ele foi um exemplo de obediência para mim e para você, e ele foi o autor da nossa salvação. Foi através do sacrifício de Jesus, da obediência até o fim. Ele sofreu, ele padeceu, mas ele não abandonou. Ele foi até o fim. Ele se sujeitou ao escárnio, a coroa de espinho, a lança que o transpassou. Quando sentiu sede, lhe deram vinagre. Ele podia abandonar tudo, pois ele era o rei. Ele estava no céu cheio de glória, mas ele despiu-se da sua glória, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até o fim. Aleluia! Que amor é esse que veio para nos ensinar a obedecer? Se você acha que não é capaz de se sujeitar a alguém, ser submisso ao teu Deus, Ele mesmo foi submisso por te amar. Então nessa noite põe em prática, segue o exemplo de Jesus que foi obediente por você. Ele podia deixar tudo para trás, ele tinha o poder, mas ele desceu. Ele escolheu, ele não foi forçado, foi por amor. Igreja, estamos aqui porque ele nos amou. Então você seja fiel, seja obediente até a morte, porque ele não nos prometeu uma vida fácil, mas uma coroa de glória nos espera para aquele que perseverar até o fim. Aleluia! Glorificado e exaltado seja para todo sempre o nome santo do Senhor. Eu não estou te vendo enquanto você está sozinho. Eu não sei o teu pensamento enquanto você está sozinho, mas Ele te vê, Ele te conhece, Ele esquadrinha o teu pensamento, o teu coração, Ele sabe o que você deseja. Então cuidado para não sacrificar. Obedeça, porque Deus é amor, mas também é justiça. E para que você não chore amanhã, obedeça no presente, obedeça agora, e você vai ver que mesmo sofrendo, vai ser gostoso sofrer com Jesus, porque Ele é tudo para nós. Deus te abençoe. São crianças. Ele é digno de toda e de todo. Aleluia. Se as crianças sabem, imagina nós que aqui estamos. Sei que o Senhor que te trouxe aqui foi para falar uma palavra para você. E aquele centurião já dizia: basta uma palavra. E da multidão de palavras que aqui foi apregoado nesta noite, eu tenho certeza que para mim bastou uma palavra, e creio que para você também. Alguém aqui hoje ouviu a voz do Senhor
falando ao seu coração. Quem pode dizer amém? Tem alguém nesta noite que quer fazer a sua decisão? Tem alguém que quer se voltar, que veio nesta noite e quer fazer a sua decisão? Jesus está aqui, o Mestre está cá e chama-te. Tem alguém que quer nesta noite? Tem. Se não tem, que Deus conceda outras oportunidades.